Olá pessoal! No tutorial de hoje, a gente vai ver como fazer esse álbum para scrapbook que utiliza folhas pretas do tipo linho no formato 14,5 por 15 centímetros. Ele é feito em capa dura e possui a lombada arredondada e encadernação artesanal. Para o revestimento da capa foi utilizado o nylon PVC com a textura de chevron colorido. O acabamento da costura acaba parecendo 3 letras X. Se você é novo nesse canal, não se esquece de se inscrever e de ativar o sininho para estar sempre recebendo as novidades. A gente vai começar utilizando 5 folhas de papel linho na cor preta e gramatura 180 gramas. Esse papel é do tamanho para scrapbook, com 12 por 12 polegadas, ou seja, 30,4 por 30,4 centímetros. Então iremos cortar as 5 folhas da metade. Então eu repito o processo para as outras 4 folhas. O próximo passo será vincar as folhas da metade. Para isso eu separei 3 maneiras de fazer. A primeira é utilizando a base para vincos. A segunda utilizando uma régua e uma vincadeira. E a terceira é simplesmente dobrando a folha na metade. O próximo passo será colocar 5 folhas dobradas dentro de cada caderno, formando 2 cadernos, cada um com 5 folhas dobradas. Para fazer as marcações de costura, iremos pegar uma folha de papel sulfite e cortar uma tira. Em seguida, vamos dobrar ela na metade. O próximo passo será marcar a altura que as nossas folhas terão após serem refiladas, que no caso será de 14,5 cm. Então eu faço uma marcação a 1,5 cm da parte de cima e a 1,5 cm da parte onde estão os 14,5. Em seguida eu marco a 5 cm do furo de cima e depois a 5 cm do furo de baixo, formando um total de 4 furos. Então eu corto o gabarito na marcação dos 14,5 cm. Ficando com ele desta maneira. O próximo passo será perfurar o caderno utilizando uma base de EVA grossa e o agulhão. Então eu junto bem as folhas e abro o caderno posicionando ele em cima da base de EVA. Em seguida posiciono o gabarito e inicio o processo de perfuração nos locais marcados. Então eu repito o mesmo processo para o outro caderno. Por fim, eles estarão prontos para receber a costura provisória. Utilizaremos a linha 10 para a pipa e uma agulha compatível a ela, que no caso aqui estou utilizando a número 7. Daí eu vou cortar a linha do tamanho equivalente a 4 vezes a largura do caderno. Vou colocar a linha na agulha e vou iniciar o processo de costura. Por se tratar de uma costura provisória, o seu formato não terá muita importância. Nesse caso eu utilizo os furos das extremidades e dou um nó na parte central da parte de dentro. A função principal dessa costura é auxiliar no refilamento. Então eu repito o mesmo processo para a costura do outro caderno. O próximo passo será refilar, então eu inicio marcando 15 centímetros da lateral oposta à costura. Em seguida eu faço as marcações para refilar as duas outras partes. Utilizando o gabarito, eu vou posicioná-lo no meio e em seguida eu vou marcar o que vai sobrar para cada um dos lados. Em seguida eu vou refilar mantendo 90 graus da parte onde foi costurada. E do mesmo jeito para a outra parte. Então eu repito o mesmo processo para o outro caderno.
Para dimensionar o papelão cinza foi feito esse esquema de estudo das dimensões. As folhas foram refiladas do tamanho 15 por 14,5 cm de altura. Para as dimensões do papelão cinza, que está desenhado em amarelo, eu vou diminuir meio centímetro da lateral esquerda e aumentar meio centímetro na lateral direita, e também aumentar meio centímetro na parte superior e na parte inferior. Então, no final das contas, o papelão cinza terá de largura o equivalente à mesma largura do papel que a gente refilou. E na altura terá 1 centímetro a mais do que a medida do papel refilado, dando 15,5 cm de altura por 15 centímetros de largura. Utilizando papelão cinza de 1,5 mm, a gente inicia o processo de desenho utilizando esquadros, e em seguida régua de corte e estilete para cortar no formato desenhado. No caso, serão 2 pedaços de 15,5 cm por 15 centímetros. Como são medidas muito próximas, eu acabo marcando, escrevendo em si, no papelão cinza para que não ocorra erro de posicionamento. Então eu coloco 15,5 na lateral que tem 15,5 cm e coloco um 15 na lateral que tem 15 centímetros. E daí repito para o outro papelão cinza. O material que será utilizado para revestir as capas é o nylon PVC, que é muito utilizado para fazer estojos e bolsas. Foi utilizada uma textura de chevron colorido. Por se tratar de uma textura com formas geométricas, eu faço os vincos marcando para que ele possa estar alinhado ao que será da capa. Após vincado, eu faço uma dobra para que ele fique bem demarcado. Em seguida, eu vinco e dobro também a parte superior. Mantendo ela a 90 graus da marcação anterior. Utilizando a cola de silicone, eu aplico ela sobre o papelão cinza, com atenção para a posição do papelão cinza, que deverá ter 15,5 cm de altura. Então eu aplico a cola e espalho ela com um pedacinho de papelão. Em seguida, posiciono o papelão cinza sobre o nylon PVC. Então pressiono com a mão, viro para o outro lado e pressiono com a vincadeira. O próximo passo será colocar a régua de 2 cm entre os dois papelões cinza. Essa largura será suficiente para os 2 cadernos que nós fizemos. Coloco também uma régua na parte superior para mantê-los alinhados. Com atenção para o posicionamento, eu aplico cola no papelão cinza. Em seguida, espalho ela e posiciono sobre a capa. Daí removo as réguas, viro para o outro lado e pressiono com as mãos e também com a vincadeira. Utilizando a régua com 2 cm de largura, a gente vai refilar ele em todo o contorno. É importante evitar réguas muito finas por não se tratar de um papel. Então sua aderência será muito menor do que de um papel no papelão. Utilizando um fio de cabelo, a gente apara as quinas. Iniciando pela parte inferior, a gente vai colocar um papel sulfite embaixo, em seguida vai aplicar a cola em cima do papelão e também no nylon. Daí vai espalhar a cola com o papelão, em seguida vai virar para a parte de trás. O nylon tende a voltar para a posição reta, então o ideal é passar a vincadeira e em seguida posicionar algo pesado sobre ela até que ela seque. Esse processo deve durar aproximadamente 20 minutos. Após seco, eu retirei o livro e repeti o processo na parte superior, tentando aplicar um pouco menos de cola do que na vez anterior.
Para fazer as duas laterais, eu acabei aplicando a cola, em seguida espalhando e por fim colocando 2 pedaços de papelão cinza presos com os prendedores de metal. Então eu repeti o mesmo processo para o outro lado. Enquanto aguardava a cola secar, eu fiz o revestimento da lombada. Para isso foi utilizado um papel bege com a gramatura 240 gramas, nas dimensões de 15 cm por 7 cm. Após cortar o papel de acabamento da lombada, eu coloquei ele sobre um pedaço de papel sulfite, em seguida apliquei cola, espalhei e posicionei em cima da parte da lombada. Daí, com o auxílio da vincadeira e de uma espátula, eu fui pressionando até que ele tivesse aderido em toda a lombada. O próximo passo foi fazer um gabarito para auxiliar na perfuração da capa. Então eu cortei uma tira com 2 cm de largura, que é a mesma largura que a lombada. Centralizei o antigo gabarito e repassei as informações para esse novo gabarito. Com o auxílio de um esquadro, eu prolonguei as linhas de maneira que elas pudessem nos auxiliar. Como a lombada tem a largura de 2 cm, eu distribuí cada um dos cadernos a meio centímetro das duas extremidades. Em seguida, eu repassei as informações e tracei 2 linhas retas. Então, marquei um pontinho em cada local que será perfurado. Daí, utilizando uma base de EVA grossa, eu perfurei o gabarito. Em seguida, posicionei esse gabarito em cima da capa e perfurei toda a capa. Esses primeiros furos foram feitos de maneira super suave para não acabar estragando a parte externa. Então eu viro para o outro lado e termino de fazer os furos, até que eles estejam bem demarcados. O próximo passo será soltar os prendedores e em seguida cortar os papéis para as guardas. Para isso eu volto para aquele esquema dos nossos tamanhos, em seguida eu verifico o tamanho do papelão e diminuo meio centímetro na altura e meio centímetro na largura, dando um total de 15 centímetros por 14,5. Então, utilizando o mesmo papel que eu utilizei nos cadernos, eu corto 2 pedaços do tamanho 15 centímetros por 14 centímetros e meio. E após colados, ficarão dessa maneira. Então eu aplico cola do lado que não tem a textura e utilizo uma base de papel sulfite. Em seguida eu aplico a cola, espalho ela e posiciono sobre a capa. Daí eu passo as mãos e vou pressionando. Também utilizo a espátula e a vincadeira. Porém, se eu fizer muita pressão sem ter uma proteção em cima disso aí, ele vai acabar deixando um aspecto brilhoso que não ficou muito interessante para o que eu queria. Então eu repito o mesmo processo para o outro lado, porém na hora de pressionar e fixar essa guarda, eu acabo utilizando um pedaço de papel sulfite em cima e aí eu passo a espátula e a vincadeira em cima desse papel, o que evita o acabamento brilhoso e indesejado. O último passo será a costura em X. Então eu posiciono os 2 cadernos nos locais onde eles ficarão.
A costura será feita utilizando o cordão encerado na cor bege. E a agulha que iremos utilizar é uma 2/0 ou alguma que seja compatível com o cordão encerado. Daí eu corto o cordão com 5 vezes a altura do nosso caderno, então essa será a medida do nosso cordão. Para facilitar a entrada do cordão na agulha, eu queimo um pouco a ponta, em seguida pressiono com o dedo até que ele tenha deixado mais plano e aí sim facilita a entrada na agulha. Para facilitar o entendimento da costura, foi feito esse esquema, onde a parte superior, que está em cinza, seria a parte externa do nosso álbum, e a parte interna, onde seriam esses dois cadernos cor-de-rosa, seria a parte de baixo. Os números parecem invertidos, porém, é a visualização quando a gente vê de fora e quando vê de dentro do caderno. Então a gente vai começar pelo primeiro furo, levando a linha de dentro do caderno para fora. Então, saindo pelo primeiro furo, eu vou levar a agulha até o ponto número 6, iniciando o acabamento de X. Estando agora dentro do caderno, no furo número 6, eu vou levar a agulha até o furo número 7. Todas as ligações de dentro do caderno serão retas, e todas as que serão externas, no caso na parte cinza, serão cruzadas. Então eu saio do número 7 e vou até o número 2 pela parte de fora. Em seguida, pela parte de dentro, eu vou do número 2 até o número 3. O próximo passo será unir do 3 até o 8 pela parte externa. Em seguida, voltar do 8 para o 7 pela parte interna. Depois iremos do ponto 7 até o ponto 4 pela parte externa. Daí do ponto 4 ao ponto 3 por dentro. Em seguida, do 3 para o 6 por fora e do 6 para o 5 por dentro. Por fim, do 5 para o 2 por fora. Ao chegar no ponto 2, a gente vai unir a linha que estava no ponto 1 por dentro e vai levar ela até o ponto 2 e em seguida vai dar um nó em cima do ponto 2. Mostrando na costura mesmo, é como se a gente pegasse o ponto 1 por dentro do caderno e em seguida atravessasse para o lado de fora do caderno. Então, por fora é como se a gente entrasse no ponto 6. Que já compõe o outro caderno. Em seguida, ao entrar pelo furo, de fora para dentro, a gente vai sair pelo número 7. Em seguida, vai entrar pelo número 2. E sair pelo número 3. Então, a gente cruza até o número 8. E por dentro vai até o número 7. Em seguida, cruza até o número 4. O próximo passo será ir do número 3 de dentro para fora. Em seguida, a gente cruza até o número 6.
Daí vai até o número 5 de dentro para fora. E por fim, do número 5, a gente entra até o número 2, de fora para dentro. Daí a gente aperta e regula os cordões, corta e retira as linhas que foram da costura provisória, daí a gente pega aquela ponta de linha e passa ela por debaixo e dá 2 nós com as pontas. O próximo passo será cortar e em seguida queimar as pontas. Então o nosso álbum para scrapbook estará finalizado. Uma maneira simples de elaborar nosso próprio álbum. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e também de compartilhar. E se é novo nesse canal, não esquece de se inscrever e de ativar o sininho para estar sempre recebendo as novidades. Muito obrigada e até mais!